Imaginem o seguinte: no século XIX, uma nação dominava o mundo, uma nação construída sobre o vapor e o aço. Mas, do outro lado do oceano, um novo gigante estava a despertar. Esta é a história de como o motor do mundo foi ultrapassado. Pois bem, a Revolução Industrial foi como um rastilho que se acendeu na Europa, certo? Provocou um crescimento económico a um ritmo nunca antes visto. Mas, e este é o ponto-chave, a chama não ardeu com a mesma intensidade em todo o lado. A corrida tinha começado, só que nem todos corriam à mesma velocidade. E isto leva-nos à grande questão, ao grande paradoxo da época. Como é que a nação que, basicamente, inventou a Revolução Industrial, o líder incontestado, começa a ficar para trás? Para se perceber a mudança, primeiro temos de ter uma noção da escala. E a escala era gigantesca. Em meados do século XIX, a Grã-Bretanha não era apenas uma nação poderosa, era literalmente a oficina do mundo. Pensem nisto. Um quarto de toda a produção industrial do planeta saía da Grã-Bretanha. Eram um verdadeiro colosso. E não era só na indústria. No comércio, a história era a mesma. Os seus navios e comerciantes controlavam um terço de todo o comércio mundial. Estamos a falar de mais do dobro dos seus principais rivais. E se quisermos um exemplo que mostre bem esta força industrial, olhemos para o ferro. Em 1870, mais de metade de todo o ferro do mundo era britânico. E o ferro era, no fundo, a espinha dorsal de toda a indústria da época. Portanto, o seu poder não vinha de uma só coisa. Assentava nestes pilares fortíssimos. Nos têxteis, produziam mais algodão que o resto da Europa inteira. No carvão, eram os líderes. Na engenharia, construíam os caminhos de ferro e os navios para o mundo todo. E na construção naval, mais de 60% dos navios novos eram feitos lá. Eram, sem dúvida, imbatíveis. Mas, como em todas as grandes histórias, começam a aparecer fissuras. Pequenas, a princípio, mas que iam crescendo nesta fundação que parecia inabalável. O chamado paradoxo do pioneiro estava prestes a entrar em cena. O que é que os historiadores e economistas dizem sobre isto? Bem, um dos principais motivos apontados é um conceito a que eles chamam falha empresarial. A ideia, no fundo, é que as gerações que vieram a seguir aos grandes pioneiros já não tinham o mesmo agarre. E este contraste aqui conta a história toda. De um lado, os pioneiros originais, dinâmicos, agressivos, sempre a inovar. Do outro, os seus herdeiros, já na era vitoriana. Confortáveis, tornaram-se uma espécie de cavalheiros ociosos. A fome, a vontade de arriscar e de inovar, estava a desaparecer. E isto não era só uma impressão, não. Havia sinais muito concretos desta letargia. Por exemplo, foram lentos a adotar processos mais modernos de fabrico de aço. Resistiram a máquinas têxteis mais avançadas que vinham dos Estados Unidos. E até o sistema de ensino parecia remar contra a maré, valorizando mais os clássicos do que a ciência e a engenharia. E enquanto isto acontecia na Grã-Bretanha, enquanto o seu motor começava a engasgar-se, do outro lado do Atlântico, um novo concorrente estava a ganhar uma força e uma velocidade espetaculares. Vejam só este número. 25 vezes. A população dos Estados Unidos multiplicou-se por 25 entre 1790 e 1915. Passou de 4 milhões para mais de 100 milhões. Foi uma explosão demográfica, alimentada por taxas de natalidade altíssimas e, claro, por uma imigração em massa. Então, qual era a fórmula secreta da América? Era uma combinação única de vários ingredientes poderosíssimos. Tinham terra e recursos em abundância. Tinham um mercado interno gigantesco e unificado. E depois, 2 pontos cruciais: falta de mão de obra e um progresso tecnológico muito rápido. E aqui está um daqueles paradoxos que mudam a história. A maior vantagem da América parecia, à partida, uma fraqueza. Havia falta de trabalhadores. E o que é que isso forçou? Forçou uma obsessão com a eficiência, com a invenção de máquinas que pudessem fazer o trabalho de dezenas de pessoas. Isso fez disparar a produtividade a níveis nunca antes vistos. É importante perceber que este caminho para a industrialização não foi inevitável. Foi uma escolha. Nasceu de um grande debate entre os fundadores da nação. De um lado, Thomas Jefferson, que sonhava com uma América agrária. Do outro, Alexander Hamilton, que defendia um futuro baseado na indústria. E como a história veio a provar, a visão de Hamilton venceu. E o resultado de tudo isto é que no início do século XX o mapa económico mundial tinha sido completamente redesenhado. A mudança da guarda estava completa. E esta transição foi incrivelmente rápida. Se olharmos para a cronologia, em 1870, a Grã-Bretanha está no seu pico. Apenas uma década depois, os EUAs já ultrapassam em produção industrial.
Nos anos 1900, a Alemanha também a ultrapassa. Em 1914, a nova ordem económica mundial já era um facto consumado. E os números do comércio mundial mostram isto de forma claríssima. A quota de mercado da Grã-Bretanha, que era de uns impressionantes 30% a meio do século, caiu para quase metade, para 17% em 1913. Mas, atenção, esta não é uma história de um colapso total. A Grã-Bretanha não caiu por completo. Transformou-se, adaptou-se, deixou de ser a oficina do mundo para se tornar o banqueiro do mundo, a dominar as finanças e o transporte marítimo global. E a prova disso está no nível de vida das pessoas. Apesar de todas estas mudanças e da perda do domínio industrial, o rendimento real por pessoa na Grã-Bretanha aumentou 2,5 vezes entre 1850 e 1914. No fundo, o que esta história de dois gigantes nos ensina é uma lição que continua super atual. Chegar ao topo é um desafio enorme, mas manter-se lá é um desafio completamente diferente. É uma lição sobre os perigos da complacência e o ritmo implacável da inovação.